Olá, estamos de volta e nesta oportunidade estaremos gravando mais um vídeo. E o nosso objetivo hoje é discutir ou discorrer sobre um texto, um versículo bíblico, a qual, infelizmente, muitos hoje ainda têm uma certa dúvida. Estamos falando do texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Bom, afinal de contas, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Quem são a nuvem de testemunhas de Hebreus, capítulo 12, versículo 1? É isso que nós queremos responder a você, amado telespectador, neste dia maravilhoso. Bom, vamos lá, vamos para o contexto. Irmãos, nós observamos dentro do texto bíblico, quando nós analisamos a questão contextual, nós vamos para o capítulo de número 11, nós vamos explicar através do capítulo de número 11, quem são essa nuvem de testemunhas. É necessário nós observarmos que a narrativa em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1, está falando acerca da fé. E o autor, ele vai dizer que a fé é a certeza das coisas que não se veem, são a certeza das coisas que se esperam, são a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Bom, interessante notar em tudo isso é que este autor, ao mostrar o que é a fé, ele vai começar a trazer o exemplo dos heróis da fé, daqueles que percorreram o antigo ou que viveram o Antigo Testamento. Ele usa o exemplo da fé desses homens. É daí que vai surgir a galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Então, nesse objetivo, ele vai dizer que através desta fé, estes antigos alcançaram bom testemunho. É só você observar o capítulo 11, versículo 2. Foi por ela que os antigos alcançaram o bom testemunho. Grave isso na sua mente. Através da fé que esses antigos alcançaram o bom testemunho. Eles morreram na fé sem alcançar as promessas. Morreram também nesta fé, conforme Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha que maravilha! Então nós aqui estamos percebendo que esses homens são esse grande exemplo de fé. Eles são a testemunha da verdadeira fé que o cristão ele tem que ter. Bom, eles estavam em busca da pátria. Perceba que o texto vai dizer que eles estavam em busca da pátria. Aqui no versículo 14, ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Agora, porém, desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Esses heróis da fé, onde está contido aqui vários, Abraão, Jefité e vários outros homens e mulheres que viveram aí através da fé, eles alcançaram um bom testemunho. Eles estavam também em uma certa corrida para alcançar algumas promessas. Estavam em busca de uma pátria, tá? E esta pátria vai ser dada a eles no céu. Então eles estavam, enquanto estavam com vida, eles estavam em uma jornada. Isso que é interessante nós retermos daqui. Esses homens, enquanto estavam na terra, estavam em uma grande jornada, caminhada, uma corrida. E só através da fé foi que eles conseguiram correr com perseverança esta jornada e hoje estão aguardando aí os seus prêmios. Bom, mas quando nós observamos o capítulo 12, ele vai dizer, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande... Muito bem, então estes heróis da fé, eles, através da fé, eles conseguiram correr
com perseverança a sua caminhada. E o capítulo 12, o versículo 1, vai falar justamente disso. Nós temos que entender uma coisa. A Bíblia, logo quando foi escrita, ela não possuía essa divisão de capítulos e versículos. Isso posteriormente foi feito, alguns séculos atrás, com o objetivo de nós entendermos melhor, de melhorar aí a interpretação bíblica. Mas o capítulo 12, o versículo 1, é uma continuação do capítulo 11, onde fala desses heróis da fé. Então o que o texto está dizendo? Que esses homens que alcançaram um bom testemunho, esses homens são essa nuvem de testemunhas. Esses heróis da fé são essa nuvem de testemunhas, tá? que nos arrodeiam, tá? Estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas. Então, bom, se nasce a pergunta, como é que nós podemos verdadeiramente comprovar isso? Nós observamos o versículo 39. Olha que diz: se todos estes, embora tendo recebido bom testemunho, pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Tá? Então eles são, segundo o contexto, essa nuvem de testemunha. Mas para que essa testemunha? Vamos lá. Esse contexto do capítulo 12, ele vai falar de uma corrida. Perceba o tom. Ele vai dizer que nós temos que correr. Tá? Então ele está falando de uma corrida. Paulo ele tinha muito essa questão de usar isso. As corridas daquele tempo, do povo romano, né, os jogos. E aqui ele cita isso para trazer essa ilustração. Alguns de nós cremos que foi Paulo, se todavia não foi Paulo, mas aqui esse autor de Hebreus ele está usando isso. Ele está usando essa ilustração. Bom, vamos lá. Então, falando desta corrida, para que essa nuvem de testemunha? Nos antigos jogos, nas arenas, tinham essas testemunhas que estavam ali vendo a corrida, vendo os jogos. E esses antigos do Antigo Testamento, essas pessoas do Antigo Testamento, eles são essa nuvem de testemunha. Bom, mas para que isso? Essas testemunhas, elas não servem para, de certa forma, julgar, como em um tribunal, mas para nos incentivar a correr, tá? Através de quê? Através do testemunho dessas. Não que eu estou aqui apoiando a ideia de que a pessoa que morre, ele sabe o que está acontecendo na terra. Não. Mas o testemunho destas pessoas é que nos incentivam a correr com perseverança. Olha o que ele diz. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos o embaraço e o pecado que tão de perto nos arrodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, esses homens, mulheres do Antigo Testamento, exemplo de fé, essas testemunhas, eles estão ao nosso redor. E é por isso que nós temos que correr com mais perseverança, porque o testemunho deles nos incentivam a isso. Foram um exemplo de pessoas que abandonaram suas vidas, suas pátrias, se renunciaram, isso através da fé, e correram com perseverança e venceram, e hoje estão aguardando aí o prêmio também, essa cidade a qual Deus ele preparou para elas, que está aí, e para nós também, claro, que está no capítulo 11, versículo 14 e 16. Olha que maravilha. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que tais estão buscando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Agora, porém, desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha destes. Bom, então nós precisamos entender que essa nuvem de testemunhas são aí os homens e mulheres que correram com perseverança no passado, na fé, em busca das promessas de Deus. Tá? Esses que estão escritos na galeria da fé, eles são essa nuvem de testemunha, e essa nuvem de testemunha nos constrange a nós corrermos com perseverança a nossa caminhada, mas o maior exemplo, a maior testemunha, o maior
o maior dos heróis da fé é Jesus, por isso que logo o versículo do capítulo 12, versículo 2, que é o contexto imediato, vai falar da pessoa de Jesus, que nós temos que olhar para ele. Amém? Então que nós sejamos abençoados na pessoa de Cristo Jesus e que eu espero que isso esteja cooperado para o nosso entendimento do texto sagrado da palavra de Deus. Então que possamos correr olhando para essas testemunhas que estão de perto nos arrodeiam, que nós possamos espelhar neles e principalmente em Cristo, que é o maior dos heróis da fé. Que Deus nos abençoe.